Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o professor Cláudio Boy. Cláudio é advogado, militante, mestre em Direito do Estado e Direito Constitucional, professor da Rede Docton e é também um religioso, não é isso mesmo, professor? Na verdade, eu sou evangélico, né? Esse termo de religiosidade aí não encaixa muito bem eu não vejo dessa forma, não. Apenas sou uma pessoa que decidi e sigo, né, as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, e coloco ela como minha única regra de fé e prática, né? Tento fazer isso nesse mundo tão difícil nos dias de hoje. Mas é um prazer estar aqui mais uma vez. É o violonista, o violeiro lá da igreja. Eu até costumo brincar com ele, que é o Bob Dylan lá da igreja. Mas, professor Cláudio, eu queria então saber o que você pensa, né? Uma vez que você tem como parâmetro as Sagradas Escrituras, né? E a gente observa essa conduta em você, eu lhe pergunto o seguinte: a igreja, ela deve assumir um papel partidário ou ter uma posição em relação à sociedade, vamos dizer assim, ter uma visão, apoiar uma classe, uma vez que a gente vive nesse mundo de luta de classe, não é verdade? E a igreja, ela deve participar disso? O que você pensa sobre isso? Não, a igreja, segundo o meu entendimento, né, em que pese posicionamentos contrários, ela não deve ser omissa em nada, inclusive com a participação, seja ela política ou não, né, seja no âmbito social, que é mais importante ainda, e bem como também sobre esse viés político, né, essa preocupação estar presente, participando com a maior evidência, né, com relação às questões políticas no país nos dias atuais. Então, eu acho necessário, Salatiel, a participação da política, né? Ela se tornou com mais efetividade, e eu coloco isso como um momento assim, crucial, naquela possibilidade, né, da criação de leis que viessem com relação à homofobia. Uhum. Havia uma preocupação da igreja, como há uma preocupação da igreja, que essa lei viesse a permitir com que e forçassem pessoas que mantêm um relacionamento, uma família hoje, como que é reconhecido pelo direito, né, com pessoas do mesmo sexo, viessem os pastores, ou não somente os pastores, mas também os demais líderes religiosos, né, os padres e as outras religiões e as outras denominações pudessem ser obrigadas a casarem essas pessoas, né? Não no sentido, não estou aqui dizendo, só falando que houve uma preocupação muito grande com relação a isso. A igreja teve que se posicionar. É normal que a igreja se posicione, mesmo porque a igreja, ela defende o que a Bíblia, o que a palavra de Deus vem mencionar e vem tratar. Então isso é muito forte para ela nesse sentido. Havia uma preocupação dela não ser obrigada a descumprir o que ela vem entender como algo que ela entende como proibido. Então essa é a minha... É o que de fato surgiu nesse momento, né, em que a igreja começou a se posicionar com mais força, com mais clareza, apesar da bancada religiosa, bancada evangélica, por exemplo, já estar presente no Congresso há muito e muito tempo. Mas eu senti, esse é um momento sim, bem ímpar, bem especial da participação da igreja. Agora, uma coisa tem que ficar muito claro que eu estou dizendo aqui. O posicionamento da igreja com relação a essa situação é porque ela se preocupa com o que determina e o que ela enxerga, né,
na sua interpretação, vamos dizer assim, na hermenêutica, né, com relação à Bíblia Sagrada, né, o ensinamento do que a Bíblia Sagrada diz. Interessante que a igreja, ela deve amar o próximo, ela deve amar aquelas pessoas, mesmo que ela venha entender que elas estão agindo aos olhos do que a igreja entende como errado. E isso a igreja está de portas abertas para poder receber. Né? Agora, nós temos que entender o que a igreja hoje defende e o que a igreja deve defender, né, os direitos que ela tem. Então, isso é importante, por isso da participação dela. Ô, professor, já que a gente está trazendo o assunto para esse momento atual, né, em que houve nitidamente o seguinte, esta preocupação da igreja era de que a esquerda poderia trazer tal bandeira. É porque a esquerda sempre teve essa visão mais progressista. E a direita, a gente tem visto agora o posicionamento da direita, né, da extrema direita, com relação a esses assuntos. Então, o que se pensa, né, o que na verdade deixa transparecer, né, fica parecendo que a igreja ela é completamente contrária ao posicionamento da esquerda. Mas as coisas não é 100% assim. Né? Mesmo porque a igreja ela tem uma preocupação muito preocupada com o social e faz parte dela. Né? O que a igreja não aceita e se posiciona é com todos esses assuntos que possam vir a ferir a doutrina bíblica. Essa é a preocupação, é algo bem normal. A igreja se posicionar nesse momento é algo bastante normal. E ela deve se posicionar, porque é função dela se posicionar. Você colocou uma situação muito interessante. Antes, a gente falava as esquerdas, né, e a direita. E agora, a gente começa também a falar, né, as direitas, porque no Brasil ficou claro, uma direita e uma extrema direita, né? E aí, esta extrema direita usa, né, como vamos dizer, palanque, essa questão da moralidade. A moralidade foi vamos dizer assim, um instrumento muito importante nesta eleição. Você concorda? Concordo. Né? Isso aí foi palco, né, para poder conseguir eleger muitas pessoas. Tanto que o Congresso Nacional foi bastante renovado por questões trazidas que envolvia a moral. Isso aí é um fato. Né? Mas voltando ao quando você menciona no que diz com relação à extrema direita e à extrema esquerda, é bom que se fique claro, né, que tudo que é radical não é certo. Né? Como diz o meu amigo lá de Entre Folhas, nem muita terra, nem muito mar, não é isso mesmo? A verdade é essa. A própria Bíblia ela fala para a gente ser equilibrado com relação a essas questões, a essas coisas. A Bíblia ela usa uma expressão interessante que ela fala assim, não seja demasiadamente justo. Então ela querendo dizer o seguinte, olha, não seja radical. Né? Então a gente precisa entender. Lógico que ela não está negociando os valores dela. Ela não quer negociar os valores dela, mesmo porque ela não pode negociar os valores dela. Mas há uma preocupação, né, com relação a esse exagero, vamos dizer assim, hoje com esse viés político, extrema direita, e vamos dizer assim, talvez a extrema esquerda. Né? Então isso é algo que a gente precisa também expor e é algo que tem que ser debatido hoje. Professor Cláudio, o senhor como mestre em Direito Constitucional e um militante na área civil, grande conhecedor, né? Até minha fonte de consulta, como é que o senhor vê, houve um avanço na nossa Constituição em relação ao tratamento à família, nós avançamos, né? Nós temos uma Constituição que tratou a família de acordo com o seu tempo, ou seja, com a modernidade? Sim, isso aí foi algo que o próprio Supremo Tribunal Federal já se posicionou com isso, né, com relação a isso, no que tange a união afetiva de pessoas do mesmo sexo. Né?
Então foi em virtude do não posicionamento do Congresso Nacional, e até um dos ministros na ocasião falou sobre isso, falou que o Supremo estava entrando numa seara que, na verdade, não deveria ser a seara dele, do Supremo, e sim do Congresso Nacional, mas que não houve essa predisposição do Congresso, e era por isso que o Supremo ele iria se posicionar com relação à união estável de pessoas do mesmo sexo. E ficou assim definido, né? Com base nos princípios constitucionais, no princípio da dignidade da pessoa humana e, consequentemente, havendo a possibilidade de existir a união estável de pessoas do mesmo sexo, há também a possibilidade, trouxe a possibilidade do casamento, né? Já que as entidades familiares, nesse caso aí, se equivalem, né? São idênticas. Então isso, o Supremo hoje, ele tem uma visão, não somente o Supremo, mas o ordenamento jurídico hoje, num todo, ele tem essa visão progressista com relação à família, né? Chamando muitos de direito das famílias. Hoje o que se impera e o que é considerado uma família, temos como regra básica a afetividade, né? Então hoje independe se são pessoas, o sexo da pessoa, né, devendo ser homem ou mulher, mas pode ser hoje, né? Pessoas do mesmo sexo que podem constituir família à luz do que determinou o Supremo Tribunal Federal, né? Com base nos princípios constitucionais. Isso aí hoje é um fato. Professor, vou repetir sua fala. A ditadura militar é um fato real que existiu no Brasil. Sim. Houve torturas. Isso, ninguém pode ficar dizendo, não, meu pai era trabalhador, ele não passou por isso, né? Mas nós vivemos, na verdade, um período de chumbo. O senhor acha correto querer comemorar o 31 de março, na verdade deveria ser 1º de abril, mas ia ficar chato, porque é o dia da mentira, né? Comemorar uma data dessa? Eu acho que o presidente da República, atualmente, ele está se equivocando em alguns fatos. Esse é um deles. Trazer esse tipo de coisa acaba trazendo polêmica, né, para a gestão dele. Não acho prudente essa comemoração, nem particularmente acho que seja válida e que deva isso ser lembrado, né? Mesmo porque foi um período difícil. Nós do interior, né, eu vivi nessa época o meu período, a minha infância, você muito mais ainda, que você foi inclusive um militante, né? Nós sabemos da sua história, mas no interior a gente não via muito essa força, né, da ditadura. Isso era muito forte nas capitais. Isso para quem conviveu e para quem viveu. O que é hoje? Não quero entrar na polêmica, né? O que os militares defendem, que te falam que se não tivesse essa ditadura, hoje nós seríamos um país completamente socialista, hoje nós seríamos Cuba. Isso aí, você prevê algo num país, né, na dimensão do Brasil, é bem assim equivocado nós falarmos dessa forma. Mas eu acho que o presidente tinha que se preocupar com mais coisas, né? Assim, eu acho que, como diz o Maia, sair do Twitter. Mas faz parte da figura Bolsonaro, né? Ele gosta dessas coisas. Pode ver que ele está sempre nos quartéis, tem alguma comemoração, ele num quartel, num comando militar, ele vai estar presente, né? Ele gosta disso, ele se acha um militar, ele se diz um militar. Então seria comum da parte dele, né, ele defender, né? E levantar esse dia aí como um dia importante para ele. Você se referiu ao STF, né, o Supremo Tribunal Federal, e hoje a gente percebe que já foi um poder e que a população tinha grande respeito e admiração. E hoje a gente percebe esse desgaste. Muito embora nós reconhecemos, né, que só existe democracia se essas três funções do poder, ou seja, o legislativo, o executivo
estiver funcionando. Como é que você avalia esse momento de muitas pessoas até falar, fecha o Congresso, fecha o STF, e você como um constitucionalista, como é que você vê isso? Nós que vivemos na área, né, sabemos que é um total equívoco por parte de quem alega isso. Lógico que hoje o que acontece é a visão daquela pessoa que não conhece, né, do leigo, ao trazer, né, esses adjetivos, muitos deles pejorativos, com relação ao Supremo. Lógico que o Supremo erra, o Supremo tem os seus erros, o Supremo age muitas das vezes como um ativista. Isso são fatos, isso já está demonstrados em algumas decisões. Mas o Supremo ele tem que agir como guardião da Constituição. Então, e isso é importante, né? Nós temos no Supremo 11 ministros, nós temos aqueles que são os mais garantidores, aqueles que não são tão garantidores assim, e até muito curioso, porque os que não são foram os que foram indicados pelo último governo, que foi o governo do PT, né? Você sabe muito bem disso, que volta muito mais contrário, né? Muito embora eles falam, ministro do PT, eles voltam... Que é do PT, mas o que acontece é que eles devem defender o que diz a Constituição. Isso é importante, por exemplo, a Constituição ela vai defender a presunção da inocência, até o trânsito em julgado. Então, quando se coloca uma condenação já com a prisão em segunda instância, a regra é que está ferindo o que a Constituição diz com relação à presunção de inocência. Bom, isso aí é um assunto para se discutir e debater com muitas horas, né? Mas eu não estou aqui defendendo, né, e não defendendo a prisão, no caso aqui, em segunda instância. Eu estou só dizendo que o Supremo ele tem o direito de debater isso. E ele tem base para negar, né, a prisão em segunda instância. Né? Como também ele talvez teria base para negar, já que uma hermenêutica constitucional, toda a interpretação constitucional, ela de certa forma, possibilita os entendimentos, né? Como os votos que foram proferidos na ocasião, ao debater esse assunto, né? Nós tivemos ali uma divisão no Supremo com relação a essa questão. E agora vai se debater de novo. Me parece que agora em abril, de novo, o Supremo vai levar em pauta a prisão em segunda instância, a possibilidade dela ou não. E nós vamos ver como que ele vai reagir. Agora, o povo, né, que vê o posicionamento do Supremo acaba hoje, inclusive por causa das redes sociais, né, que muitos acham que as redes sociais é terra sem dono, né, e é um equívoco, acaba postando, colocando ali as suas opiniões, faz parte do Estado Democrático de Direito, mas nós devemos respeitar, porque todas as decisões que foram ali proferidas foram decisões embasadas, e nós temos que entender o posicionamento e a importância do Supremo. Por mais que lá exista e tenha ministros que vão, às vezes, se comportam inadequadamente, não quero nem entrar em mérito aqui, né, todo mundo sabe, mas tem que haver um respeito, né, com o posicionamento do Supremo. Nós temos os três poderes e que devem ser respeitados, né, com as suas competências, com as suas limitações, mas que devem ser respeitados. Então, é isso que ocorre. E olha que o nosso Supremo, se nós formos analisar o posicionamento de outras cortes constitucionais, ele não é tão político. Então, isso é um fato. Se analisarmos, por exemplo, as indicações da Suprema Corte Americana, em que se pode também, lá da mesma forma, é o presidente da República que vai nomear, né, o juiz da Suprema Corte Americana. E geralmente o republicano ele vai indicar aquele que é mais conservador. E ele vai ser um juiz conservador. Da mesma forma, o democrata para indicar um juiz mais progressista. E ele vai ser um juiz mais progressista. Então há um posicionamento sim, político forte, né?
Embora nos Estados Unidos há uma alternação de poderes muito forte, né? Você vê que teve um período o Barack Obama como democrata, agora vem o Trump, né? E provavelmente pelo caminhar vai ser reeleito, porque os americanos eles são conservadores quanto a esse ponto. Então acaba surgindo um equilíbrio. Da mesma maneira, se formos observar outros países, né? Em que essa indicação acaba sendo política, acaba influenciando. Então a gente acaba vendo a politização da justiça com essas indicações, provocando o que a gente pode dizer, né, com essa, vamos dizer assim, esse posicionamento às vezes ideológico. O que não é o caso do Brasil, como nós já citamos até, né? Das indicações feitas pelo um partido tido como um partido de esquerda e que, na verdade, hoje eles não se comportam, não defendem, né, os partidos, no caso, essa ideologia partidária. Não vou falar ideologia partidária, não. Esse posicionamento, né? Esse posicionamento partidário, né? Então, é um fator importante. Professor, você disse há pouco do ativismo, né? E você, inclusive, fez um trabalho... minha dissertação de mestrado. Sua dissertação de mestrado foi nesse sentido. Para algumas pessoas, o ativismo seria, vamos dizer assim, numa linguagem bem simplista, né? A intromissão do judiciário Sim. nas questões do legislativo. Mas tem alguém que diz o seguinte: esse ativismo ele é resultado da inércia do legislativo. Não faz o dever de casa, o Supremo faz. É isso mesmo? Sim. Acaba sendo força, né? Acaba forçando o Supremo Tribunal Federal a tomar atitudes que ele não pode fugir de nada que venha ele ser provocado, em virtude da inércia do próprio poder legislativo. Eu dei um exemplo aqui, né? Quando um ministro, na hora de julgar o caso da união estável de pessoas do mesmo sexo, ele se posicionou dizendo: olha, estamos aqui julgando algo que não deveríamos, deveria ter isso sido discutido lá no Congresso Nacional. Então, o não posicionamento do Congresso Nacional acaba provocando. Agora, isso não pode ser justificativa para que se haja, de certa forma, com decisões ativistas, extremamente ativistas. Essa da união estável de pessoas do mesmo sexo, o Supremo se posicionou com base nos posicionamentos, no caso aí dos princípios constitucionais, né? Mas às vezes o Supremo ele vem a agir querendo como legislar, né? E isso que não pode acontecer, porque existem os limites, né? Os freios e contrapesos que nós sabemos muito bem. Então ele tem a sua função, né, de julgar, mas ao mesmo tempo não se preocupando em legislar. Então é isso que não pode acontecer no Supremo Tribunal Federal. E hoje o que a gente vê, esse posicionamento do Supremo quase que diário na televisão, na mídia, isso que tem provocado todo esse comportamento, né, do povo brasileiro com relação ao Supremo nas redes sociais, é porque hoje a judicialização da política é normal. Então, desde a redemocratização brasileira, que teve essa força constitucional, permitiu-se que pudéssemos judicializar, né, questões, inclusive questões políticas, todas as questões em questões políticas, né? Quando eu falo todas as questões, lógico que abrangesse questões constitucionais, mas hoje é possível judicializar, principalmente por causa da competência do Supremo para analisar muitas questões, competência exclusiva para analisar muitas questões. Isso acaba provocando a participação do Supremo, mesmo que de forma indireta, em algumas decisões. Então, uma lei surgiu, vamos lá, entra com a ação, vamos considerá-la inconstitucional. Às vezes um procedimento no Congresso Nacional que venha ferir, né, todo um procedimento que possa ferir, inclusive, o posicionamento constitucional com relação
aquela atitude, aquele procedimento, acaba provocando o Supremo de entrar e falar, olha, foi errado o procedimento, vocês devem observar novamente. Então, hoje, ele está agindo como um protagonista. Esse protagonismo só não pode ser exacerbado ao ponto dele fugir dos limites que a própria Constituição conferiu a ele. Então, ele não pode ser hoje executivo e não pode ser legislativo, ele tem que ser supremo, ele tem que ser judiciário. E isso que deve imperar. Professor Cláudio Boy, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa e eu quero te agradecer por essa entrevista, foi nos permitir explorar a sua inteligência, a sua visão. Quero agradecer, então, professor Cláudio, pela participação brilhante neste programa, né? Meu amigo de longas datas, e a você, telespectador, o nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.